Pessoal, tudo bem? Bem, eu estou aqui hoje para terminar aquela parte de transição vítrea, né, e fase amorfa, né, que eu disse que poderia ter alguma coisa que eu deixasse passar ali, né, no vídeo anterior. Então estou aqui para fazer esse fechamento, tá? O vídeo vai ser curtinho, né? Então uma coisa que só para fazer uma revisão rápida, né, que a gente viu que você tem a fase amorfa, né, que é uma fase caracterizada pelo arranjo, né, desorganizado das moléculas, né? E como ela se comporta vai depender em que temperatura está, né? Se está abaixo da temperatura de transição vítreo-borrachosa, né? Você tem um material que é vítreo, né? Se o polímero está acima dessa temperatura, está na condição borrachosa, né? E a gente falou que tinha uma exceção, que é os termofix, né? Que apesar de o material amolecer, você pode considerar que ele não fica realmente borrachoso, né? Principalmente se tiver um alto teor de reticulação, né? E a gente falou também que a gente espera a princípio, né, que o polímero, quando esteja na condição vítrea, ele seja frágil, né? Mas sendo que alguns polímeros, como o policarbonato, o PET, né, amorfo, né, quando ele está abaixo de TG, ele se comporta na temperatura ambiente como um material dúctil, né? E a gente explicou isso com base numa TG secundária, né, que possibilita alguns movimentos ali internos, né? Um outro aspecto também que a gente falou, né, foi a TG das blendas, né, a TG dos copolímeros aleatórios e alternáveis, né, que são valores intermediários, né, dos componentes individuais, porque você tem uma fase apenas, né. Então era nisso que eu queria dar uma entradinha aí, né, que eu falei, quanto mais tiver de um polímero, mais próximo vai estar da TG daquele polímero, né. Ou quanto mais de um comonômero, mais vai estar próximo da TG do homopolímero feito por aquele monômero lá, né. Então, normalmente você pode fazer Normalmente existem correlações, né, para fazer a previsão, né, do valor dessa TG, né, dessas ou blenda ou copolímero, né, que são desse tipo aqui, ó. Então essa primeira aqui é uma espécie de uma regra de mistura, né? Então se a TG da mistura é o quê? A fração mássica do primeiro tipo vezes a TG dele, mais a fração mássica do segundo vezes a TG do outro, né? Uma outra correlação seria essa aqui, né? 1 sobre a TG da mistura igual a fração mássica do primeiro dividido pela TG do primeiro, mais a fração mássica do segundo dividido pela TG do segundo, né? Claro, se tiver mais componentes, ou seja, além de 2, você colocaria, né? Então isso aí vale tanto para blenda quanto para copolímeros, né? Aleatórios, né? E alternado também, né? E isso aqui eu queria chamar a atenção, que valeria até para um plastificante, né? Eu poderia, como eu falei, né, a gente explicou no caso do PVC, né, que também vale para qualquer outro polímero, né, mas nada mais interessante do que usar o PVC quando a gente mostra a influência do plastificante nele. Por quê? Porque é o polímero que mais consome plastificante no mundo, né. Então, quando a gente colocou ali para explicar, né, o efeito, né, da redução da TG quando se adiciona um plastificante, né, e a gente falou que a explicação é o fato de afastar as cadeias, né, e você tender a reduzir a polaridade, né, a gente pode também explicar a redução da TG com base nessa equação, né, nessas equações, na verdade, né. Então, por quê? Porque o plastificante também vai ter a TG dele, né. Ele também tem a TG e tem uma fração mássica que você adiciona, né? Então eu posso tranquilamente, ali, em vez de colocar um comonômero, um segundo polímero, seria o plastificante ali naquela fórmula, né? Você pode fazer também a previsão da TG baseada na TG do polímero que você está colocando no plastificante, na TG do próprio plastificante e nas frações mássicas deles, tá? Você pode usar isso aí tranquilamente, tá ok? Um outro aspecto rapidinho aqui sobre ainda revisão, né? É que uma das provas, né, de que a estrutura de uma fase amorfa, né, ela é desorganizada, né, apesar de eu ter falado no vídeo da aula 3B, né, que falei que é importante como pré-requisito para essas duas aulas que eu estou falando aqui sobre fase amorfa, né, uma coisa que você sempre comprova, né, o aspecto desordenado, né, de uma estrutura amorfa é uma difração de raio-x, né. E a difração de raio-x é o quê? É uma interação, né, da matéria com a radiação, né, normalmente na faixa ali de comprimento de onda, realmente, na faixa de comprimento de onda, que mais ou menos equivale à distância interplanar, né, de planos moleculares, no caso de polímeros, né, de planos atômicos, normalmente fala para metais, né.
Então, quando você tem uma radiação que tem essa mesma faixa de comprimento, né, ou seja, o comprimento de onda dela é bem próximo, né, ao comprimento dessa distância interplanar, você tem o fenômeno da difração. Né, e para que a difração aconteça, você tem que ter os planos devidamente espaçados ali, né, para que isso aconteça. Ou seja, você tem que ter planos cristalinos, né, você tem que ter organização para que a difração aconteça. Né. E quando você faz a difração de raio-x de um polímero amorfo, você não detecta os picos, né, que são as leituras que você faz, né, ou seja, quando há um plano cristalino e a difração acontece, isso é revelado como um pico num dado ângulo, né, que é o ângulo de difração, né, ou seja, em dados ângulos ali você vai ter a difração acontecendo, né. Então, no caso de um polímero amorfo, você não vê isso, né. Então, só para exemplificar rapidinho aqui, que eu acabei de fazer um desenho aqui, né, você teria picos nítidos, né, quando você tem um material cristalino. Já quando você tem um material amorfo, você tem uma coisa assim, né, vou mostrar aqui mais perto, uma coisa mais difusa, né, uma coisa mais alargada, né, evidenciando que você não tem esses planos, né. Como eu falei, você pode até considerar uma ordem a curta distância e tal, mas de forma geral, né, para os objetivos nossos aqui, a gente considera isso como uma condição desorganizada, né. Então, quando você faz uma difração de raio-x de um polímero amorfo, você vai ver algo daquele tipo ali, algo difuso, alargado, né? E para um polímero semicristalino, também você vai ver regiões que têm picos bem definidos referentes aos cristais, e você vai ter também uma coisa que a gente chama do halo amorfo, né? Que é uma região difusa também, né? Uma região alargada, né? Que a partir disso, ou seja, a partir da quantidade dos picos, né, da área dos picos, né, e da quantidade dessa área alargada, dessa área difusa, você pode até determinar a quantidade de cristais ali dentro, ou seja, o grau de cristalinidade, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente aí, tá? Uma outra coisa, né, que eu queria abordar aqui como parte final desse assunto, né, é que se você plotar, por exemplo, o volume de um polímero amorfo em função da temperatura, né, ou seja, a partir de temperaturas bem baixas, né, você começa a aumentar ali a temperatura, você vai ter na TG uma mudança desse tipo aqui, tá? Então você tem aqui a T2, que seria a TG. Então o volume vai aumentando aqui, né? Esse P aqui seria o volume, né? Então você tem aqui o volume, então o volume vai aumentando em função da temperatura. Quando chega aqui na temperatura que é chamada de TG, você tem uma mudança, né, nessa inclinação, né? E diferente de um material cristalino, né, que quando você tem o aquecimento, né, de um material que é cristalino, né, quando atinge a temperatura de transição, que no caso seria a temperatura de fusão, né, você não tem apenas uma mudança de inclinação, né, você tem um salto, né, você tem um salto aqui no volume, né, e esse salto significa o quê? Ele significa exatamente aquela mudança de arranjo, né, você sai de uma condição organizada que se caracteriza por um volume menor, né? E isso é tudo destruído quando atinge essa temperatura de transição, que é a temperatura de fusão, né? Então, uma vez destruído, aí agora você vai ter aqui uma relação, né, do volume com a temperatura, né, numa outra inclinação aí, né? Esse salto que acontece aqui para o volume, para o material cristalino, né, e não acontece aqui para um material amorfo, né? Quando eu falei o volume, é uma delas, né? Se você também fizesse um plot, né, da entropia e da entalpia em função da temperatura, o comportamento seria semelhante, né, para o material cristalino e para o material amorfo. Ou seja, para o material amorfo, você não teria um salto, né, na entalpia e na entropia, naquela temperatura, que é a transição Wittig, e você teria um salto também, né, na entropia e na entalpia se você tivesse um material cristalino, né? Então, o que essas propriedades aí, né? Tanto que está P aqui no eixo Y, né? Que de forma geral é propriedade, né? Não é só volume, como eu falei, né? Então, se você procurar um pouquinho, quem estuda termodinâmica, né? E também é um bom pré-requisito para uma disciplina dessa de polímeros, né? Você vai ver que o volume, entalpia e entropia, elas são primeiras derivadas da energia livre, né? Então, existe um conceito que é assim: quando a primeira derivada da energia livre ela é plotada em função da temperatura, né,
e ocorre uma descontinuidade, né, na curva dela, numa dada temperatura, essa temperatura é chamada de temperatura de transição de primeira ordem, né? Então, se você considerar esse gráfico aqui, né, considerando que o eixo Y é volume, entalpia e entropia, né, e como houve uma descontinuidade, né, nessa temperatura de transição aqui, né, então você considera essa temperatura como transição de primeira ordem, né? Então isso quer dizer o quê? Que a temperatura de fusão cristalina, ela é uma temperatura de transição de primeira ordem. Por quê? Porque houve um salto, né, nessas propriedades, né, que são as primeiras derivadas da energia livre naquela temperatura. Tá? Já no caso dessas mesmas propriedades, né, volume, entalpia e entropia, né, quando não acontece isso, né, então você considera que só um complemento, né? Se a gente considerar aqui, por exemplo, essa curva, né, que significa volume, entalpia e entropia, né? Se eu fizesse aqui um plot da derivada dessa curva aqui, em função da temperatura, né, ia ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Você vê que tem uma inclinação, a derivada é a inclinação, né? Então você teria aqui uma reta, aí teria um salto aqui, né? Por quê? Porque houve uma mudança do coeficiente angular, né? Para um outro coeficiente angular aqui, né? Então esse plot aqui que eu acabei de fazer, ele é o quê? Ele é a derivada do volume ou da entalpia ou da entropia, e significa o quê? Que ele é uma segunda derivada da energia livre, né? Como o volume, entalpia e entropia são a primeira derivada, então a derivada do volume, da entalpia e da entropia são a segunda derivada da energia livre. Então você vê que há um salto, né, quando atinge essa temperatura na segunda derivada, né? Então, quando você tem um salto, né, na curva, né, uma descontinuidade, né, esse é o termo mais correto, né, quando você tem uma descontinuidade na curva da segunda derivada de energia livre, né, e não tem na primeira, como é o caso aí da fase amorfa, então aquela temperatura ali em que isso acontece, ela é chamada de temperatura de transição de segunda ordem, né? Tá, ok? Então, isso aí são duas formas diferentes de conceituar, né? A temperatura de fusão e a temperatura de transição vítrea, né? Então, a temperatura de fusão é considerada uma temperatura de transição de primeira ordem. Por quê? Porque a primeira derivada de energia livre, né, ou seja, volume, entalpia e entropia, tem descontinuidade, né, ou seja, as curvas, né, dessas propriedades têm uma descontinuidade nessa temperatura, né? No caso da temperatura de transição vítrea, ela é considerada a temperatura de transição de segunda ordem. Por quê? Porque você não tem um salto na primeira derivada, ou seja, não tem uma descontinuidade na curva da primeira derivada, né, na temperatura de transição, né, que é a temperatura de transição vítrea, mas existe uma descontinuidade na derivada dessas propriedades, né, ou seja, nas curvas que são, no final das contas, a segunda derivada da energia livre. Tá? Então, por isso, ela pode ser considerada, ou seja, a temperatura de transição vítrea é considerada uma temperatura de transição de segunda ordem, tá ok? Agora, existem algumas críticas, né, quanto a se considerar a transição vítrea, a TG, né, uma temperatura de transição de segunda ordem, porque isso aí é um conceito termodinâmico, né, e um conceito termodinâmico ele não depende da cinética da coisa, né, e os caras observam, né, que a TG ela indica valores diferentes se você resfria um polímero de forma diferente, né. Então, por exemplo, quanto mais rápido o resfriamento é realizado em um polímero, maior é o valor da TG, né? Então existe uma dependência do fator cinético, né? Mas assim, não é nada que vá, digamos assim, manchar essa conceituação possível de ser dada, né? Você pode tranquilamente usar essa conceituação, né, de TG, né? Mas é importante lembrar disso, tá? Que a TG ela pode indicar valores diferentes se você resfria o material de forma diferente, tá? Deixa eu ver se eu faço rapidinho aqui como seria essa história aí, né? Você teria, por exemplo, volume e temperatura. TG1, TG2, né? Você teria uma coisa desse tipo aqui, né? Tá meio aparecendo o outro lado da folha aí, né? Então você observa aí que se você resfriar mais devagar, o valor da TG acaba sendo menor, né? Pensando no resfriamento, né?
você pensando no resfriamento, se você resfriar rápido, a TG vai ser maior que a TG2 do que se você resfria mais devagar aqui, tá? Então, pelo fato dessa dependência aí da cinética, né, algumas vezes os caras criticam, né, esse conceito da TG ser considerada uma transição de segunda ordem. Mas eu acho que a gente pode usar tranquilamente, né, sem problema, né. Como eu falei, no dia a dia, que é o que importa para a gente, né, na engenharia de materiais, a gente vai fazer um ensaio lá, sei lá, de DSC, de dilatometria, né, e vai achar essa TG, não está muito preocupado com tanto detalhezinho, mas em termos de fundamentos, de conceitos, é sempre importante a gente entender um pouco sobre isso aí, né. Então, para fechar essa parte aí de volume, curva de volume, tem uma curva a mais aqui, né? Então, se a gente pensar no resfriamento de um material aqui, ó, no estado líquido, né? Aí lá vem o volume diminuindo. Se você vier por essa rota aqui, você vê que tem um salto, né, no volume aqui, né? Então, aqui seria a TM, né? Porém, se ele vem por essa rota aqui, chega num dado valor de temperatura que ocorre apenas uma mudança de inclinação, né? Então, aí nesse caso, seria a transformação do material no vidro, né? No polímero vidro, né? Um detalhe aqui interessante, né? Existe uma diferença de volume final, né? Se o material é um cristal ou se ele é um vidro, né? Exatamente pela questão da desorganização associada ao material amorfo, né? Então você tem um volume livre maior no final das contas, né? E a gente pode associar aqueles assuntos que a gente falou anteriormente, né? Sobre, por exemplo, a facilidade de penetração de um líquido, né? A dificuldade, por exemplo, de plastificar um polímero semicristalino, né? Tudo isso por quê? Porque você tem um volume livre maior, né, num polímero amorfo, né? E isso tudo vai facilitar, né, a penetração, né? Por exemplo, a suscetibilidade ao stress cracking de polímeros que são amorfos, por quê? Porque eles absorvem mais facilmente um líquido, né? Então isso tudo aí a gente pode associar a esse volume maior existente exatamente por essa desorganização que existe lá molecularmente, tá? E por fim mesmo, né, o vídeo está acabando aí, né? Queria mostrar essa relação aqui que ela serve como um start, né? Ou seja, como um início, né? Do próximo assunto aí, né? Olha lá em cima, ó, relação entre TG e TM. Aí, ó, pode-se dizer que a TG de um polímero quase sempre é 1/2 a 2/3 da TM em Kelvin. Então, se a gente observar essas correlações aí, ó, no eixo Y tem a TG, no eixo X tem a TM, né? A gente vê que há uma boa correlação entre TG e TM, né? Então, de forma geral, a gente pode dizer o quê? Que a TG é cerca de 1/2 a 2/3 da TM em Kelvin, né? E que, portanto, o que faz a TG aumentar vai tender a fazer a TM aumentar, né? Então, quando eu for tratar um pouquinho aqui do que define o valor da TM, ou seja, por que um polietileno tem uma TM de 135, né? Porque um PET tem uma TG em 200 e tantos graus, né? 240, 260 mais ou menos nessa faixa, né? Porque sei lá, o Teflon tem uma TM de 300 e poucos graus, né? Exatamente, porque o aspecto estrutural vai definir isso, né? Então a gente vai ver que os valores estão associados exatamente àqueles aspectos que a gente viu que puxa a TG para cima e que puxa a TM para cima, que são principalmente rigidez da cadeia e interações intermoleculares, né? E aí a gente vai fazer alguns refinamentos ali quando estiver falando de cristalinidade, de defeitos que podem existir nos cristais, que podem baixar a TM, como por exemplo o PEBD, né? O PEBD tem ramificações, e as ramificações, apesar de aumentarem, né, a TG do PEBD em relação ao PAD, elas fazem com que a TM do PEBD seja menor do que a do PAD, né, porque você tem um cristal um pouquinho mais defeituoso, né? Então, tem alguns aspectos que a gente vai desenvolver nisso aí, mas de forma geral é isso mesmo, tá? O que puxa a TG para cima, puxa a TM para cima, tá? E o próximo vídeo eu vou começar a falar mais de cristalinidade e mais detalhes aí, tá ok? Então era isso aí, gente. Então, bom dia para todos e até mais.